Meu nome é Dani e estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério World Wide Wings. O tema de hoje é O Livro de Profecias Mais Incrível. A verdade tem milhares de anos e não precisamos procurar, ela vem até nós. Ele não está nas regiões celestes para que possas questionar quem subiria por nós até o céu para trazê-lo e ministrá-lo a nós, a fim de que o possamos compreender e colocá-lo em prática. Também não está além do mar, de modo que fiques alegando. Quem atravessaria o mar por nós para trazê-lo e ministrá-lo a nós, a fim de que o possamos compreender e colocar em prática? Nada disso. Eis que a palavra está muito próxima de ti e fácil de assimilar, está na tua boca e no teu coração. Por isso, poderás obedecer a ela e vivê-la em teu dia a dia. Eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade perenes, ou a morte, destruição e infelicidade. Deuteronômio 30, 12, 15. E até nos diz que podemos escolher a vida em vez da morte. Precisamos que ele nos diga isso? E o que é bom e o que é mal, o que é verdade e o que não é verdade? A Torá nos revela que a existência deste mundo foi criada para um propósito específico. Com isso, aprendemos que existimos por uma razão. Nosso Criador tem um propósito. E para que fomos criados? E quando conhecemos o nosso destino, também sabemos se estamos caminhando nessa direção ou não. Mas a Torá também é o livro de profecia mais preciso, detalhado e surpreendente da Bíblia, e não apenas da Bíblia. Se rejeitarmos as Sagradas Escrituras como o Antigo Testamento e não conhecermos as suas profecias, chegaremos às declarações teológicas mais bizarras. Descobriremos que todas as profecias perpassam a Torá, inclusive na compreensão do papel e do propósito do chamado de Israel. E veremos exatamente até que ponto essas profecias são válidas até o nosso tempo. Portanto, não são apenas profecias de curto prazo, mas previsões de longo prazo, que não podem ser refutadas e servem de base para todas as profecias futuras. E a quem foram dadas essas profecias? Moisés. E diz sobre ele: em Israel, todavia, nunca mais se levantou um profeta como Moisés, com quem Iá houvesse dialogado face a face. Deuteronômio 34, 10. E então, Moisés também profetizou sobre Yeshua. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem também escreveram os profetas, Yeshua de Nazaré, filho de José. João 1,45. E o próprio Yeshua se refere a Moisés. Em seguida, Yeshua lhes explicou: são estas as palavras que eu vos ensinei quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lucas 24, 44. Voltemos às declarações proféticas de Moisés no seu cântico de despedida, que escreveu para os filhos de Israel que estavam prestes a entrar na terra prometida. Ele previu que os filhos de Israel, que geração que seria exatamente ele não disse, mas que acabariam por se comportar mal. Contudo, seus filhos se entregaram ao pecado, deixando de agir como filhos, tornaram-se manchas, marcas de uma geração perversa e corrupta. Deuteronômio 32, 5. Moisés também sabia que Elohim espalharia os filhos de Israel. Pelas ruas a espada os deixará sem filhos, em suas casas reinará o terror. Morrerão moços e moças, crianças e homens já grisalhos. Deuteronômio 32, 25. Uma tradução inglesa da Bíblia diz o seguinte: eu havia decidido dispersá-los por terras distantes. Moisés então prediz que Elohim reunirá seu povo novamente. Yah te fará retornar do exílio e te restaurará. Terá compaixão de ti e te reunirá novamente de todas as nações entre as quais te havia espalhado. Mesmo que tiveres sido expulso para as terras mais longínquas debaixo do céu, de lá Elohim te trará de volta para te reunir em nação. Ele te repatriará para a terra dos teus antepassados, e dela tomarás posse definitiva. Deuteronômio 30, 3, 5. E assim Moisés prevê o grande êxodo no fim do dia seguinte.
E Moisés prevê ainda: Iá, teu Elohim, desimpedirá a tua alma como se circuncidasse teu coração e as entranhas da tua descendência, para que aprendas a amar o teu Elohim com todo o amor do teu coração e toda a vontade da tua alma e vivas plenamente. Deuteronômio 33:5. E a circuncisão do coração nada mais é do que guardar a Torá. O fluxo de profecias de Moisés é enorme, atravessando milênios e chegando até os nossos dias. Ele prediz que o povo será infiel e pervertido, que Iá irá dirigir e guiar sua mente de tal forma que eles perderão sua identidade, serão espalhados por todo o mundo, e que Iá os reunirá novamente de todas as nações e os trará de volta à terra dos pais, e que os corações desses descendentes serão circuncidados e eles guardarão a Torá novamente. Só podemos concordar com Isaías quando diz que não há Elohim como ele. Recordai-vos dos acontecimentos passados há muito tempo, porque eu sou Elohim e não há outro. Desde o princípio anunciei o futuro, desde a antiguidade aquilo que ainda não acontecera. Eu afirmo, o meu propósito será realizado, certamente farei tudo o que me apraz. Isaías 46, 9 e 10. E Iá repete essas profecias repetidas vezes em sua Torá. Como alguém pode afirmar que a Torá não é mais válida para nós e simplesmente jogar fora 39 livros das Sagradas Escrituras? Agora rastrearemos essas profecias de Moisés nas Escrituras da Torá. Começamos com a declaração de Moisés de que o povo é infiel e perverso. Mais tarde, profetas como Isaías, Jeremias e Oséias imploraram ao povo que abandonassem seus pecados e retornassem para Elohim. Oséias 14 diz: Samaria carregará sua culpa, porquanto se rebelou contra o seu Elohim. Tombarão todos ao fio da espada. Seus filhinhos serão partidos em pedaços, e suas mulheres grávidas serão abertas ao meio. Volta, ó Israel, volta para Iá, teu Elohim, ó povo de Israel. Afinal, foram teus próprios pecados que causaram a tua queda. Agora preparai, pois, o que vais dizer e retornai para Iá, e rogai-lhe, perdoa toda a nossa maldade e todos os nossos pecados, e mediante teu amor misericordioso, aceite a nossa adoração, a fim de que possamos te oferecer o sacrifício dos nossos lábios com os novilhos. Oséias 14, 1, 3. Poderíamos enumerar páginas e mais páginas das Escrituras para provar que a profecia de Moisés se cumpriu. Aqui está uma outra escritura como exemplo. O teu crime te perseguirá, a tua maldade te castigará e a tua rebelião te punirá. Vê, portanto, e compreende logo como é horrível e amargo abandonar Iá, teu Elohim, e não preservar o teu amor reverente por mim. Palavra de Elohim. Jeremias 2:19. E mais tarde, como Moisés predisse, o reino do norte, a casa de Israel, também foi dispersa entre todas as nações através dos seus pecados. Embora a casa de Israel temesse a Iá, eles também serviam a outros deuses. Dessa forma, temiam a Iá, mas também cultuavam seus próprios deuses, conforme o costume e as tradições pagãs das nações dentre as quais haviam sido levados cativos. Até os dias atuais, esses povos praticam seus rituais conforme os costumes antigos. Não honram nem obedecem a Iá, tampouco respeitam seus estatutos, decretos, juízos, ordenanças, nem se comprometem com sua Torá, lei e aos mandamentos que Iá ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel, 2 Reis 17, 33-34. E quais foram os principais pecados do Império do Norte? Encontramos a resposta em Zacarias 7. Eles, porém, não deram ouvidos, sequer aceitaram escutar, mas deram-me as costas e taparam os ouvidos para não escutar nenhuma das minhas palavras. Endureceram o coração e se negaram a ouvir a minha Torá, lei e as palavras que o Elohim dos exércitos havia falado pelo seu espírito por intermédio dos antigos profetas. Por este motivo, eu me deixei tomar pela ira do meu zelo. Zacarias 7, 11, 12. Zacarias diz aqui, negar ouvir sua lei, sua Torá, provoca grande ira de Iá. E por causa disso, diz nos versículos 13 e 14, Iá os dispersou pelo mundo.
E assim como eles não quiseram ouvir quando eu falei, assim também eu não vou escutar quando eles orarem e clamarem a mim. Sou eu, Yah, Elohim soberano, quem está falando, mas espalhei-os como um vendaval entre todas as nações pagãs. Assim, a terra que deixaram para trás ficou devastada, de tal maneira que ninguém a atravessava, porque transformaram a terra amada e próspera num deserto estéril. E esse pecado de não ouvir sua lei e sua Torá perdura desde cerca de 2.730 anos atrás até hoje. No ensinamento misto praticado no cristianismo, o Shabat ainda não é realizado em suas festas, conforme descrito em Levítico 23. Estas violações da Torá correm como um fio vermelho através da história desde então até agora. 2.730 anos, porque a casa de Israel não se arrependeu de sua desobediência, e Yah então aumentou a sentença de 390 anos 7 vezes, ou seja, 7 vezes 390, igual a 2.730 anos. E se apesar disso não me ouvirdes, continuarei e castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Levítico 26, 18. E agora que esse período de punição expirou, ocorre agora a declaração de Deuteronômio 38, de que os descendentes da casa de Israel tiveram seus corações circuncidados e começaram a guardar a Torá. Os crentes em todo o mundo estão retornando a todos os ensinamentos de Yah, escritos nas tábuas do coração através do Ruach HaKodesh, como está escrito em Jeremias 31. Mas esta será a aliança que farei com a casa de Israel, depois daquele tempo, diz Yah, porei a minha lei nos seus corações, e a escreverei nas suas mentes, e serei o seu Elohim, e eles serão o meu povo. Jeremias 31, 33. E não se esqueçam que estamos enxertados na comunidade de Israel. E assim, as profecias de Moisés foram e estão sendo cumpridas. Sejam todos ricamente abençoados.